Levítico, capítulo 23, verso 9 até o verso 14. O texto diz da seguinte forma: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento onde nós vamos meditar na sua palavra. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na sua palavra. Rendemos graças a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta noite, ó Deus, podermos estarmos reunidos com a sua igreja, com o seu povo, para celebrarmos ao Senhor pelas mais ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e que, em especial, derramou sobre as nossas vidas neste ano que se finda neste dia. Oramos a Deus pedindo que o Senhor, pela ação graciosa do Teu Santo Espírito, nos conduza à compreensão dessa passagem, dos princípios que ela traz como vigentes para a vida da sua igreja hoje, para que assim possamos viver de maneira coerente com as exigências do Senhor para as nossas vidas, para o nosso caminhar diário na vida cristã. Seja conosco, ó Deus, e que a meditação nessa palavra nos traga esperança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na nossa cultura, via de regra, nós importamos de outros países algumas festas e comemorações que, além de não ter vínculo com a nossa cultura nacional, trazem princípios que não devem ser cultivados pela vida da igreja cristã. Uma dessas festas, nós podemos ressaltar, é o Halloween, que é uma festa basicamente de cultura norte-americana, mas que no Brasil hoje se celebra com frequência e com bastante preparo. Há pouco tempo atrás, quando estive em Rio Claro, uma cidade do interior de São Paulo, para o casamento da minha irmã, no condomínio onde ela mora, há um aviso nos prédios para que os moradores se preparem, porque as crianças vão passar pelas casas pedindo doces. E caso eles não estivessem preparados ou não estejam preparados para dar os doces às crianças, que se preparem então para as travessuras ou para as consequências. São festas que nós importamos de culturas que nada tem a ver com a nossa realidade, nada tem a ver com a nossa cultura. Mas há outras festas às quais nós não damos tanta importância assim. No meio cristão, no Brasil, ainda se faz menção, e algumas igrejas, nessa determinada ou em determinadas épocas, se reúnem para celebrar, por exemplo, o Dia de Ação de Graças, que nos Estados Unidos é uma festa tão celebrada, ou talvez até mais, do que o próprio Natal, que é para nós um período muito significativo do ano, um período onde nós nos reunimos com a família, um período onde nós nos reunimos para estarmos juntos com a igreja, celebrando a Deus, mas nós não temos essa cultura de celebrar no nosso país a festa do Dia de Ação de Graças como se festeja e se celebra em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Se pensarmos naquilo que devemos celebrar e cultuar,
ou cultivar e importar a festa do Dia de Ação de Graças, é uma festa que tem muito mais a ver com a nossa cultura ou com os princípios cristãos do que, obviamente, festas como o Halloween. Porque é uma festa, um período onde as pessoas se reúnem justamente para celebrar o cuidado, a providência e as bênçãos do Senhor sobre suas vidas e sobre suas famílias. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, no Natal, quando eles celebram o Dia de Ação de Graças, há pessoas que provavelmente não conseguiriam celebrar uma data tão significativa, senão no culto, numa igreja, reunidos com as pessoas. Outros se reúnem com suas famílias e ajuntam ali um grande número de pessoas que talvez em outras épocas do ano dificilmente elas conseguiriam reunir. Tudo para celebrar a bênção e a providência do Senhor sobre suas famílias e sobre os seus lares. Nas Escrituras, nós podemos perceber, principalmente no período do Antigo Testamento, que haviam algumas festas que foram instituídas pelo Senhor, festas essas que regeriam a vida civil, regeriam a vida cerimonial e moral da própria nação de Israel. Cada festa que havia sido instituída pelo próprio Senhor, depois que a nação de Israel foi liberta do Egito, tinha um significado, tinha algum motivo de ser. As festas e as celebrações, elas não tinham um fim em si mesmas, mas elas apontavam para algo maior, para princípios espirituais presentes nessas festas. Quando nós olhamos o texto de Levítico, e quando olhamos textos que narram a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, nós podemos ver quais eram essas festas. E há inúmeras festas que Deus estabelece e que seriam um meio pelo qual ele regeria o próprio relacionamento do povo consigo mesmo, o relacionamento do povo de Israel com o seu Senhor. Quando o povo sai, portanto, do Egito, nós podemos observar que há algumas festas que Deus estabelece. Dentre elas, a Páscoa, a festa dos pães asmos e também a festa das primícias. A festa das primícias não é uma festa que o povo de Israel celebraria ou celebrou durante a sua caminhada no Egito, ou durante a sua caminhada no deserto após a libertação do Egito. Não faria sentido, porque era uma festa relacionada à colheita, era uma festa relacionada à agricultura. Não faria sentido, portanto, eles celebrarem essa festa enquanto estivessem caminhando no deserto a caminho de Canaã, a terra que Deus lhes havia prometido, a terra que mana leite e mel. Essa foi uma festa, portanto, que passou a fazer parte da rotina do povo de Israel, a partir do momento em que eles entram na terra prometida e ali passam a desfrutar da providência e do cuidado de Deus. Eles haviam, sim, desfrutado de tal providência no período em que caminharam no deserto durante anos a fio, tendo cuidado de Deus em providenciar a eles as necessidades mais básicas, como água e o alimento, que naquele período veio na forma do maná e também das codornizes. Quando o povo hebreu entra, portanto, na terra que Deus havia destinado e dado a eles, terra que havia sido prometida a eles, prometida aos seus antepassados, eles continuariam a desfrutar do cuidado de Deus, desfrutar da providência de Deus no seu dia a dia, onde Deus supriria também as suas necessidades. Já não mais com o maná, ou a água de maneira milagrosa, como foi no período em que eles saíram do cativeiro egípcio, e também não mais de maneira milagrosa, como Deus lhes havia sustentado e providenciado o cuidado a eles com as codornizes. Essa festa, portanto, a festa das primícias, ela seria, portanto, uma forma de celebração ao Senhor pelo seu cuidado e pela sua providência.
O texto das Escrituras nos mostra, e a própria história da nação de Israel nos mostra, não apenas no texto de Levítico, onde o Senhor estabelece ali a festa, mas quando nós observamos um paralelo com essa passagem no texto de Deuteronômio, no capítulo 26, do verso 1 até o verso 15, nós vemos as Escrituras nos mostrando como Deus, então, estabeleceu que essa festa fosse celebrada. Deus havia estabelecido uma festa, portanto, que mostrasse ou evidenciasse o cuidado de Deus em prover ao povo de Israel as suas necessidades. E o texto, portanto, nos mostra como essa festa seria celebrada. Quando observamos as passagens nas Escrituras, nós podemos perceber quais haviam sido, portanto, as orientações do Senhor à nação sobre o modo com que eles deveriam celebrar essa festa. Quando a chuva da primavera regava os campos e o sol do Mediterrâneo aquecia as plantações, a cevada e o linho começavam a mostrar os primeiros sinais de amadurecimento. Na época que era correspondente ao 7º mês do calendário agrícola. Quando os campos, portanto, começavam a mostrar as primeiras ondas douradas, o agricultor israelita ceifava o primeiro feixe de cereal maduro de sua colheita e o levava ao sacerdote. O sacerdote, por sua vez, o movia diante do Senhor nos dias depois do sábado, em sinal de gratidão e louvor a Deus pela dádiva ou pelas dádivas bondosas que Deus lhes havia concedido por tudo e por toda a providência de Deus. Essa oferta que era movida pelo sacerdote diante do altar, ela era acompanhada de um outro holocausto, o holocausto de um cordeiro de 1 ano, sem defeito, bem como de uma oferta de manjares, constituída de 4,5 litros de flor de farinha, misturados com azeite, e uma oferta de libação de 1 litro de vinho. O texto, portanto, nos mostra que tudo isso era para celebrar a Deus pelo cuidado e pela providência, que naquele contexto agrícola apontava o cuidado de Deus em suprir as necessidades de toda a nação ou de todas aquelas pessoas. Quando eles, portanto, ceifavam os primeiros feixes dos grãos e das suas colheitas, entregavam ao sacerdote para que ele oferecesse sacrifício de oferta agradável ao Senhor, o povo de Israel, portanto, celebrava a Deus pelo seu cuidado e pelo sustento. Mas quando nós olhamos o princípio espiritual presente na festa, é claro que nós podemos observar que há um propósito digno e glorioso de celebrar a Deus pelo seu cuidado para com o seu povo. Há um propósito muito bonito quando nós percebemos que o povo celebrava e cultuava a Deus por todo o seu cuidado durante todo um ano. Era uma festa celebrada uma vez ao ano com o intuito de cultuar a Deus. Num determinado período da história, o que nós podemos observar é que essa festa marcava o início da colheita e, obviamente, a celebração da providência e do cuidado de Deus. Mas a festa das primícias, ela tinha um significado espiritual. Não era apenas uma festa que celebrava a colheita, mas era uma festa que celebrava a esperança do povo de uma vida nova. Quando nós olhamos o texto e a sequência com que as festas eram estabelecidas, nós podemos observar que a festa das primícias, ela foi cultivada, ela era a terceira festa celebrada pelo povo de Israel, depois da Páscoa e depois da festa dos pães asmos. Todas essas festas, elas tinham um significado que, em certo sentido, apontava para a vida pregressa da nação de Israel, que havia vivido debaixo do cativeiro egípcio. Quando celebravam a Páscoa, celebravam a libertação providenciada por Deus através de um cordeiro. Quando celebravam a festa dos pães asmos, celebravam todo
a perda do vínculo com o passado e com uma vida pregressa de pecado e de escravidão no pecado. Quando nós observamos o significado espiritual também da festa das primícias, nós podemos observar que há um significado presente aqui de esperança, de algo novo, reservado e preparado por Deus para o seu povo. A celebração era, portanto, uma celebração da esperança que Deus havia dado àquela nação, àquele povo, de uma nova vida, de um novo local onde eles habitariam. Há um comentarista chamado John Sittema, que ele faz a seguinte afirmação quanto à festa das primícias. Ele diz: mas esse modo de olhar a festa da colheita, ou com olhares da esperança de uma nova vida, exigia fé, um modo de encarar a vida que precisava não apenas dos olhos, mas também do coração para enxergar. Mas em contraste com aquilo que as nações vizinhas viviam, a nação de Israel não precisava negociar com Deus, ou barganhar com Deus, para desfrutar do seu cuidado e para desfrutar da sua providência. Deus lhes havia prometido que seria o sustento da nação. Deus lhes havia prometido que seria a providência da nação. Quando nós observamos, portanto, essa passagem, nós temos a consciência de que essa festa ela tinha um princípio, não apenas de celebrar a Deus pelo cuidado do tempo presente, mas, ao mesmo tempo, a festa apresentava um princípio de celebração pela confiança que a nação de Israel tinha de que Deus lhes sustentaria e de que Deus iria prover tudo aquilo de que eles tinham necessidade. Mas assim como a festa da Páscoa e também a festa dos pães asmos, a festa das primícias ela tinha um princípio de redenção. Redenção providenciada por Deus através de um cordeiro morto sem defeito, no tempo em que Israel havia sido liberta do cativeiro egípcio. Quando havia, portanto, a celebração da festa, nós podemos perceber que o significado espiritual que se aplica à igreja hoje não está restrito à celebração que nós devemos entoar a Deus pelo seu cuidado e pelo seu sustento no nosso dia a dia. Quando nós chegamos no final do ano, por exemplo, nós temos sim motivos para celebrar e temos motivos para agradecer a Deus por todo o seu cuidado e por toda a sua providência em nos sustentar, em nos dar o pão, em nos dar a água, em nos dar a comida, em nos dar o trabalho ou nos sustentar ainda que falte tudo isso. Se há um princípio que deve ser cultivado dessa festa, ainda hoje, porque nós entendemos que o seu aspecto cerimonial teve o seu fim, é que como igreja, como aqueles que foram alvos da graça de Deus, nós devemos celebrar ao Senhor pelo seu cuidado conosco, em nos sustentar, em nos manter e prover para as nossas vidas tudo aquilo de que nós temos necessidades. Quais são as nossas necessidades? Na vida diária, nós podemos elencar várias delas. O trabalho, o dinheiro, o alimento, a família, o relacionamento bom com os familiares, com a esposa, na igreja. Nós temos várias necessidades físicas e materiais que nós podemos elencar quando pensamos no cuidado de Deus para conosco e na sua providência em nos sustentar em todas as áreas das nossas vidas. Mas qual é a maior necessidade que nós temos? A maior necessidade que nós temos, ela, de longe, é física ou material, mas é espiritual. A maior necessidade que nós temos é de redenção, é de remissão de pecados. E a festa das primícias aponta para a redenção que nós temos mediante o sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário em nosso favor. E uma redenção plena obtida e conquistada por Ele
na cruz do Calvário por nós, que não temos em nós qualquer mérito, não temos em nós qualquer coisa que nos torne merecedores dessa providência de Deus em nosso favor, que é muito maior do que o salário do dia a dia ou do mês, do começo do mês ou do final do mês, que é muito maior do que até mesmo o pão que nós temos, apesar de vermos o cuidado de Deus para conosco, até mesmo no pão, até mesmo no singelo e simples pão que comemos pela manhã, nós podemos observar, Deus cuida de nós, e Ele nos sustenta, e Ele supre as nossas necessidades, ainda que as mais insignificantes, nos dando o pão de cada dia. Mas a maior necessidade que temos é do pão espiritual. A maior necessidade que temos é do maná espiritual. E esse é Cristo Jesus. E a festa das primícias, ela encontra o seu significado pleno em Cristo Jesus. As Escrituras claramente chamam a Cristo como aquele que é a primícia ou as primícias dos que dormem. Abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Verso 17 até o verso 20, depois verso de número 54. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 17 a 20, o texto diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 54 diz da seguinte forma: E que este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O texto, no capítulo 15, a partir do verso 17, Paulo está argumentando contra aqueles que questionavam a ressurreição física de Cristo Jesus. Mas ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança, portanto, ela é vã. A esperança da fé cristã, se não for fundamentada na ressurreição do Filho unigênito de Deus, ela é vã. Mas o texto, na continuidade do capítulo 15, a partir do verso 20, o texto nos mostra que Cristo, ele não permaneceu sepultado, mas ele ressuscitou. Veja o que o verso 20 nos diz. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Se diante das dificuldades da vida e das lutas pelas quais nós podemos passar e viver, sejam elas por conta da escassez ou por conta dos conflitos, sejam conflitos sociais, políticos, de relacionamento, aquilo que nos traz paz, irmãos, diante das dificuldades da vida, sejam elas quais forem, sejam de que intensidade for, é a certeza de que assim como
Cristo ressuscitou, nós também passaremos pela ressurreição. Não ficaremos ou não permaneceremos na morte, mas em Cristo hoje, ainda que não plenamente, mas já desfrutamos da ressurreição que está reservada a todos aqueles que depositam a sua confiança naquele que é a primícia ou as primícias do que dormem, Cristo Jesus. É nele que está a nossa confiança, irmãos. É nele que está a nossa esperança. É nele que reside plenamente o cuidado e a providência de Deus para conosco. Tendo a certeza de que Deus cuida de nós, suprindo as nossas necessidades físicas e materiais. Mas Ele cuidou de nós durante esse ano, provendo para nós algo muito maior do que simplesmente o pão. Mas provendo para nós a salvação por meio de seu Filho amado Cristo Jesus. É por conta dessa esperança que mesmo diante da certeza da morte, mesmo diante da certeza de que no próximo ano, 2016, teremos lutas, e talvez maiores do que as que nós enfrentamos hoje, talvez maiores do que as que nós enfrentamos nesse ano, que talvez tenham sido as mais terríveis que nós possamos ter enfrentado em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Mas o que nos traz esperança é a certeza de que Cristo foi ressuscitado. E assim como Ele foi ressuscitado, também não permaneceremos na morte, mas seremos ressuscitados à semelhança do Filho unigênito do Pai. Que essa esperança da certeza do cuidado de Deus, que cuida de nós e supre as nossas necessidades, não apenas físicas, mas não apenas físicas e materiais, mas espirituais, seja a verdade que nos encoraja a prosseguir e caminhar com fé diante das lutas da vida, diante dos desafios que nós podemos ter no ano que se aproxima, mas que em todo momento haja em nosso coração gratidão, que sejamos exultantes e jubilosos pelo cuidado de Deus em nossas vidas, que cuida de nós, providenciando o pão, providenciando o mínimo, demonstrando o seu cuidado, demonstrando o fato de que Ele não é e está indiferente às nossas necessidades. Sejamos gratos a Deus, que haja em nosso coração alegria e júbilo pelo seu cuidado conosco, mas sobretudo pela salvação que temos em seu Filho, porque ainda que o bem material seja escasso, há plenamente derramado sobre nós a certeza da salvação por meio de seu Filho amado Cristo Jesus. Nós já somos salvos. Em Cristo já desfrutamos da certeza da ressurreição. E um dia vivenciaremos plenamente as promessas da graça do Senhor que são destinadas a nós, por meio de seu Filho. Que Deus nos abençoe.